meu chão, passando frio e calor por opção, só esperando o dia e a hora chegar, pra que essa força divina. O Festival do Folclore é a integração dos povos. Traz sempre gente nova para nossa cidade. Cultura e alegria. Eu faço oração e olhos fechados ouço a multidão. O Festival do Folclore pode ser considerado um patrimônio. Eu só não acho que pode, como eu acho que ele é um dos maiores patrimônios culturais desta cidade. As coisas estão intimamente ligadas, Passo Fundo e o Festival Internacional de Folclore. Sempre tem algo diferente, algo que realmente nos surpreende. A arte que passa de geração para geração, chegando até hoje, nos nossos dias, e sendo realizado aqui em Passo Fundo, é um grande espetáculo que deve continuar e sempre. Fazer renda, eu ensino a namorar. Eu ensino a fazer renda, eu ensino a namorar. Eita, eita. Nós estamos levando a nossa cultura, a cultura da nossa gente, para interagir com as outras culturas dos outros estados, dos outros países, e isso é muito importante para nós. Nós aprendemos também com essa interação. É força do Pará, do cumprimento da mania. É o melhor festival internacional que tem no Brasil, né? O melhor festival. Aí hoje eu comprovo isso, né, estando aqui. Céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. Hoje é dia de alegria, no céu, na terra e no mar. É um patrimônio imaterial e muito importante, né, para a população inteira, para a educação, né, em todos os sentidos. Coração depressa começa a pulsar. Então isso está no sangue. A diversidade de culturas, a gente aprende muito vendo as roupas, os figurinos. Eu acho muito lindo. Vou deslizando nos palcos do mundo, levando minha tradição. Levo no peito o orgulho de ser bem gaúcho e amar este chão. Patrimônio não só daqui, como de todo o Brasil. Inclusive já é declarado por lei estadual como patrimônio cultural imaterial e bem intangível no Rio Grande do Sul. Olho nos olhos de quem me assiste, isso faz arrepiar. Agradeço a vocês e por mais uma vez, este é o meu lar. Estamos aqui no Casarão da Cultura, onde está acontecendo o 11º Festival Internacional do Folclore aqui de Passo Fundo, reunindo delegações de diferentes lugares. Para conversar sobre a temática Patrimônio e Tradições, conosco o Paulo Dutra, presidente do festival, professor Gerson Trombeta, filósofo, professor do programa de pós-graduação da UPF em História. O Festival do Folclore, como que surgiu essa ideia de fazer um Festival Internacional do Folclore aqui em Passo Fundo? Bom, nós tínhamos um grupo de danças de Passo Fundo aqui, que era o Terra Pampiana, e esse grupo foi convidado por alguns festivais. Nesse festival a gente acabou conhecendo o pessoal do CIOF, que é o Conselho Internacional de Organizações de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais da Unesco, e devido à atuação do grupo, nos convidaram para ter uma representação no estado do Rio Grande do Sul. E vendo os festivais, como naquele período a gente passou 2 meses na Itália, a oportunidade que as comunidades tinham de mostrar sua cultura e, ao mesmo tempo, receber as culturas dos outros países, dos outros estados, das outras regiões do país que estavam. Então nós pensamos de trazer essa oportunidade para a nossa comunidade e região norte do Rio Grande do Sul. Fizemos um projeto, apresentamos ao município, o município aceitou e começamos a trabalhar. Em 92 realizamos a primeira edição. E já a primeira edição com muito sucesso, porque a gente
tentou embasar na experiência que o grupo estava tendo fora, e os outros grupos que foram para fora do país também, para fora do estado, no sentido de usar a criança e a educação. As escolas. Fomos até as escolas, os bairros, os CTGs da cidade, dizendo como a gente gostaria de que recebessem essas culturas, esses países, essas delegações aqui. E houve uma assimilação muito grande da comunidade, que recebeu tão bem que o festival está aí até hoje, né? Paulo, pensando um pouco nesses conceitos, que são conceitos um pouco complicados, né? Folclore, tradição, cultura, e a gente tem aqui hoje um festival de folclore. Eu queria ver contigo uma coisa que eu tenho curiosidade. Quando eu penso em cultura, eu penso mais ou menos naquela história da gente quando olha uma fotografia da quinta série, tá? Da escola, preto e branco e tal. A gente olha para a fotografia e diz assim, ó, esse aqui é o Pedrinho, esse aqui é o Joãozinho, a Mariazinha e esse aqui sou eu. Só que quando a gente diz esse aqui sou eu, a gente sabe que aquele ali não é mais eu, né? Porque nem sob o ponto de vista físico, nem sob o ponto de vista da aparência a gente é igual. Mas a gente continua dizendo, esse aí sou eu. A gente diz isso porque a gente vê um elo de ligação entre aquilo que a gente é hoje e aquilo que a gente foi quando estava ou quando está lá na foto. Esse link que a gente faz, pessoalmente, define a nossa identidade, define aquilo que a gente é. Quando a gente se pensa como uma comunidade, coletividade, a gente também faz esse tipo de link com o passado. E esses links podem ser chamados genericamente de cultura, né? Aqui a gente está vendo um encontro de culturas. O festival já se tornou também uma tradição aqui para a cidade e ele mesmo também gera culturas. E ele também gera uma cultura nova para a cidade. Mas ao mesmo tempo, esse é um palco de encontro de culturas que são diferentes e que definem identidades diferentes. Pela tua experiência, assim, nesses anos de folclore, que histórias você contaria sobre esses encontros? Há conflito? Há um lado B do Festival do Folclore? Há uma harmonia absoluta? Como é que você comentaria sobre esse aspecto do encontro dessas culturas? Olha, o encontro ele é algo fantástico, especialmente, como tu falaste, essa questão do link do tempo, da transmissão de geração para geração, como é o conceito do folclore. Mas nós temos aqui um grupo que, na época, quando começou o primeiro festival, eram crianças de 5, de 6 anos. E hoje, por exemplo, quem está montando toda essa estrutura é uma criança que tinha 6 anos quando veio no primeiro festival e acompanhou todos e agora montou tudo isso. E ela guarda todas essas lembranças. Então a foto dela em preto e branco lá em 92 era de 5 anos. Hoje está com praticamente quase 30 anos essa pessoa que fez isso. E essa transmissão ocorreu desde o grupo fundador. Muitos já partiram para o outro lado, mas o grupo fundador tenta preservar essa questão da transmissão dos usos, dos costumes e do formato do festival, a forma de atingir a comunidade, de valorizar a cultura local. Quando você fala em grupo que formou, é um grupo de tradição gaúcha ou que grupo era esse? Era o grupo Terra Pampiana, esse que era o fundador. E aí a gente convidou diversos integrantes de outros grupos e indivíduos e pessoas dos mais diversos segmentos da comunidade, inclusive muitas pessoas ligadas à imprensa, ao jornalismo, e que também foram fundadores e que hoje são diretores de órgãos de imprensa, são grandes jornalistas que tem aqui. Mas o grupo base sempre foi aqueles que já estavam envolvidos com a questão da cultura popular na cidade, e eram muito jovens, agora já estão com outras idades aqui. Sim. Né? E esse festival surge no momento também, geralmente a gente quando fala de cultura popular, de folclore, é o saber do povo, né? Então quando se trabalha a questão da cultura popular, geralmente surgem esses movimentos no momento que essa cultura começa a se perder, né? Quando ela começa a desaparecer. E ao mesmo tempo, quando se trabalha a questão da cultura popular, você tem essa circularidade da cultura. Quer dizer, é difícil dizer o que é popular e o que é erudito. Quer dizer, é uma mescla, né? Como eu estava falando, existem diversos conceitos, existem diversos entendimentos.
Mas uma coisa que às vezes professores, mestres falam é o conceito do folclore. E eles acham que dentro do Rio Grande do Sul, os grupos que fazem as danças tradicionais ou danças de salão não são mais folclore. Realmente não são, mas isso está claro para eles. E a gente já ouviu muitas críticas, às vezes, dizendo que isso aqui é uma cultura fabricada. Não é fabricada, porque todo grupo, no momento em que tira a cultura lá do meio onde ela acontece e coloca no palco, ela deixa de ser folclore. Ela é uma representação do folclore, ela é uma representação da tradição, do uso e do costume que ela vai para o palco. Isso em qualquer país. Por mais autêntico o grupo que está no palco aqui, ele deixa de ser folclore puro. E quando chega no palco, ele se transforma numa representação da cultura imaterial que está lá. No palco, cada grupo quer se mostrar, né? Como se enxerga, como enxerga seu povo. Mas esse conceito, ele é muito vivo e presente, inclusive lá nas crianças de 5 e de 6 anos. A entidade tradicionalista do Rio Grande do Sul já diz para eles, isso não é folclore. Basta que nós não chamamos no Rio Grande do Sul de danças folclóricas. Nós chamamos de danças tradicionais, que são aquelas danças que estavam se perdendo, aquelas tradições, quando Paixão Cortes e Barbosa Lessa fizeram a pesquisa e registraram todos esses fatos. E daí surgiu um manual que todos seguem. Essa questão acho que é bem interessante. Aqui no Rio Grande do Sul tem, né? O que é tradicionalismo é vinculado à tradição e se identifica como não sendo folclore. Porque o Rio Grande do Sul teve um período em que existiam poucos grupos que praticavam o folclore autêntico lá na raiz. Então, alguns dizem, Paixão Cortes e Barbosa Lessa mataram o folclore. Não mataram, não. Eles resgataram aquilo, eles registraram aquilo que estava se perdendo. E a partir dali houve uma evolução com todos os grupos, com todas as casas que trabalham com a cultura e a tradição, porque é uma escola, o CTG é uma escola não formal de educação popular em todo o estado. Basta que o gaúcho, a partir desse momento, tem tanto amor à cultura local, à tradição, que o gaúcho, quando sai do Rio Grande do Sul, ele leva a cultura deles. Ele acaba fundando um CTG e nós temos 3.000 entidades no mundo todo. Nós temos nos Estados Unidos, nós temos na China, nós temos no Japão, CTGs. São gaúchos que saíram daqui e levaram a sua cultura e montaram. Ela não é folclore, mas ela é uma representação da tradição, da cultura popular. Isso faz a gente pensar numa outra coisa também, né, Paulo? Porque o Passo Fundo, nesse período do festival, recebe culturas diferentes, culturas de fora. E um dos benefícios desse contato, talvez nem seja tanto a gente conhecer melhor a cultura do outro, né? Talvez o benefício maior desse contato seja a gente conhecer melhor a nossa própria cultura. Porque eu imagino, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas diretamente como voluntários ou como coordenadores do evento, quando os grupos vêm de fora, eles perguntam sobre a nossa cidade, perguntam sobre o nosso estado, perguntam sobre o nosso país, e a gente tem que dizer para eles, né, aquilo que a gente gostaria que eles observassem na nossa cultura, no nosso espaço, nas nossas paisagens, na nossa arquitetura, na nossa história. Isso nos obriga, nesse período ao menos, de contato com a cultura do outro, a prestar muita atenção naquilo que a gente tem de valor, né? Quer dizer, o que eu vou mostrar para o outro? Quer dizer, talvez o grande impacto positivo do contato seja exatamente a gente aprender mais sobre a nossa cultura. E esse foi um dos objetivos do festival, e de agregar a prata da casa. Todos os grupos que trabalham com a cultura gaúcha participam do festival. Nessa edição, por exemplo, nós estamos com 42 grupos de Passo Fundo, porque são as invernadas pré-mirim, mirim, juvenil, adulta, xiru, os nossos veteranos, que fazem todos os dias, manhã, tarde e noite, eles fazem a abertura de cada sessão do festival. Então eles estão sempre envolvidos com a cultura local. E também nós temos as oficinas em que a nossa comunidade se obriga a ensinar a como fazer um chimarrão. Nós temos uma oficina disso, a como fazer uma dança de salão, que aliás eu acho que é uma coisa esse sim, eu acho que é folclore, porque no momento em que toca uma música num CTG, as pessoas levantam e saem dançando naturalmente como estão. Então isso para mim é o ritmo da dança de salão, é um folclore vivo que nós temos no Rio Grande do Sul. E essa questão da preservação existe porque as crianças, porque os adultos, porque os jovens praticam essa. E no momento em que vem alguém de fora, como tu falaste,
de um outro grupo, eles têm que ensinarem, eles têm que mostrarem a nossa cultura. Mas ao mesmo tempo eles recebem a cultura dos outros e aprendem a respeitar. Por quê? Porque eles valorizam a cultura local, a sua cultura popular. E você tem alguma boa história para nos contar sobre, por exemplo, essa diversidade cultural, se já causou algum conflito ou algum mal-entendido ou coisa assim nesse período todo que você está à frente do festival? Tem muitas histórias, mas uma delas que é praticamente generalizada é a questão do chimarrão no Rio Grande do Sul. Alguns países acham muito estranho mesmo, todos compartilharem da mesma cuia e da mesma bomba. Então aí a gente explica que é uma tradição, é um gesto de hospitalidade, é um costume muito antigo que vem lá dos indígenas, quando começaram a moer ou a tomar o chá em infusão da erva mate. E a questão da bomba, para eles seria, para muitos grupos, para muitos estrangeiros, uma questão até anti-higiênica, de passar a cuia de mão em mão e tomarem todos na mesma cuia, na mesma bomba. Mas a gente explica que a questão da água quente, ela esteriliza um pouco, que quem realmente tem condições usa uma bomba de ouro, que não pega algum germe, algum micróbio ou coisa assim que passa no outro, e não tem história de que tenha transmitido alguma doença por isso. Então é algo estranho a respeito disso, né? Mesmo a gente explicando que eles têm que tomar o chimarrão até o final, que é uma tradição nossa, que até roncar a bomba, eles tomam uma bolinha, fazem uma mudança na erva ali e passam para o outro, né? Então tem algumas histórias assim do choque cultural. O outro é a gastronomia que nós temos, mas tanto os nossos grupos quando vão para fora, quanto os grupos que vêm para cá, sentem esse choque da questão da gastronomia, porque o alimento, a comida, também faz parte da cultura do povo. E há coisas que não estão acostumados, como por exemplo os chineses. Dificilmente tu encontra um chinês gordo. Por quê? Porque eles tomam água quente com todas as refeições, o que para nós é uma coisa estranha, tomar água quente pura junto com uma refeição. Então, nesse aspecto que o Gerson também já colocou, durante o Festival do Folclore também é o momento que Passo Fundo se representa. E conforme você estava colocando, Passo Fundo se representa essencialmente como município onde predomina a cultura gaúcha, rio-grandense, quer dizer, e os outros grupos, as outras manifestações culturais que existem, que eles também têm espaço no festival, ou se restringe a dança de CTG? Nós, sempre, desde a primeira edição, a gente estabeleceu uma norma que seriam aqueles que trabalhassem com a cultura gaúcha. Nós tentamos trazer, porque nós não temos aqui outra diversidade que tenha origem folclórica, como outros municípios do Rio Grande do Sul. Tentamos trazer, mas não conseguimos. Como é o caso, nós temos cultura viva folclórica no Rio Grande do Sul, que é o caso de Osório com os maçambiques, com a coroação do rei. Nós temos as cantorias em São José do Norte, de Nossa Senhora do Rosário. Agora, não abrimos para outras culturas que são questão de cultura contemporânea. E a raiz e as regras do CIOF mundial e dos festivais, que nós temos mais de 300 no mundo todo, é a questão da cultura popular. E também ter sempre a representação da cultura popular viva que existe nos municípios. Então, um hip hop, uma capoeira, já não é uma coisa nossa aqui do Rio Grande do Sul. Agora, quando vem um grupo da Bahia, obviamente ele vai trazer a capoeira. E assim outros. Aí vem um grupo lá do Espírito Santo, vem um grupo do Pará, que está trazendo a cultura religiosa também deles. Nós temos a nossa cultura religiosa aqui, mas é muito mais difícil de representar uma procissão de Nossa Senhora, uma história de São Miguel aqui, ao passo que outros grupos representam a cultura religiosa. Nós temos uma dança aqui no Rio Grande do Sul que é de origem religiosa, que é a casa de São Gonçalo. E tem muitos estados, cada estado com uma sua característica, mas ela é representada, ela é viva lá na região do sul do estado, lá em Rio Grande e Pelotas. Então, a questão da cultura religiosa, nós estamos abertos, receptivos, mas a do Rio Grande do Sul está difícil de a gente conseguir trazer um terno de reis que seja vivo, a cultura do São Gonçalo, as cantorias e tudo mais assim. Então, por isso a gente, devido a esta regra que existe no CIOF Mundial, nós trabalhamos com a cultura essencialmente
gaúcha que existe em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu acho interessante também, quando a gente fala de patrimônio e do folclore e do próprio festival como um patrimônio hoje da cidade de Passo Fundo, é também a dificuldade que há em sustentar uma estrutura. A gente está aqui no Casarão, né, da Cultura, que é uma estrutura gigantesca, né, e som, e praça de alimentação, e cadeiras, e espaço, e qualidade na imagem. Isso é um gasto, né? Exige patrocínio, exige esforço, exige financiamento. Ao mesmo tempo, a gente vê na mídia e na televisão, no rádio, que aspectos na música, no cinema, são mercantilizados, se transformam em bens culturais e são vendidos e ganham conotação universal. A música de sucesso hoje que toca numa rádio FM aqui em Passo Fundo toca numa rádio FM de Nova York. Né? Não é muito diferente o que toca lá e o que toca aqui. Quer dizer, existe uma planificação, né? uma universalização em gostos e em produções culturais. Ao mesmo tempo, um festival como esse, ele chama a atenção para a diversidade. Quer dizer, apesar de haver uma harmonia, todo mundo tem tempo igual, tempo contado, todo mundo se apresenta, todo mundo está bem organizado, apesar de haver essa harmonia, a marca do festival é a diversidade, é um encontro de diversidades. Passo Fundo, eu penso, é um local interessante para isso acontecer, porque essa cidade sempre foi uma cidade de passagem e de fronteira, né, das vias, isso está na história da cidade. Então a gente vê, assim, em algumas horas, num palco, mais ou menos uma representação da história da cidade de Passo Fundo nesse particular, do encontro, da harmonia entre os diferentes. Eu não sei... e o próprio festival acaba virando uma tradição aqui de Passo Fundo, Exato, né? Porque uma tradição, porque o objetivo principal do festival, tem muitos dos festivais no mundo todo, mas o objetivo principal é promover a paz. E a paz através do culto das raízes de cada povo. Porque no momento em que o povo valoriza a sua cultura, as suas raízes, ele tem orgulho daquilo e aprende a receber a cultura de fora. Então, alguns falam que a questão da globalização da cultura não é algo interessante, que acaba não preservando a cultura. Eu acho que é o contrário. No momento em que tu mais cultura conhece, mais tu valoriza a tua cultura. Sim, a própria questão de que a cultura não é estática, ela vai incorporando elementos, né, de outras culturas, ela vai se atualizando, se reatualizando, né? Então ela não é estática. Então essas trocas vão acontecer, querendo ou não, né? Não depende... E aí entra, dentro do folclore mesmo, da questão do festival, entra outros aspectos, como tu falaste, da questão da exportação de música, de cinema ou coisa assim. De repente me chega um grupo da Turquia cantando uma música do momento em português aqui, de um artista que já viajou o mundo todo, mas é um tipo de cultura mais restrita para nós aqui. Mas acabou passando as fronteiras e indo para lá. Então, de repente, eles conhecem o Brasil por algumas coisas que não são tão interessantes quanto a questão da cultura popular. Às vezes eles acabam... O Brasil, para mim, o que é? Quando nós estávamos na Itália ou na Grécia, a gente ouvia muito falar. No momento que passava um desfile na rua, eles gritavam o nome dos jogadores de futebol. Por quê? Porque o Brasil é conhecido como futebol. Aí, chegamos na Itália, um presidente do festival entrou no ônibus e desceu porque ele encontrou gente, a maior parte, brancos. Ele estava esperando as mulatas e o carnaval chegar lá. Então, para eles, o carnaval seria o folclore do Brasil. Tudo bem, existe o samba que é folclore, existe o carnaval. Existe a própria questão do carnavalesco, quer dizer, ele pega temas eruditos e transforma em cultura popular também, esse é o ponto, né, Paulo? Quer dizer, o que a gente decide mostrar para o outro que também, são construções, escolhas, seleções, né? Isso é também um pensar muito profundo sobre aquilo que a gente é, né? Quer dizer, se a gente se considera restringido, por exemplo, quando é identificado com o carnaval, nós aqui mais do sul do país, a gente diz, não, espera ali, o Brasil é mais do que isso. Mas o que é esse Brasil, do seu ponto de vista cultural? Essa questão só aparece quando a gente se choca com o outro, de fora. Porque quando a gente está entre nós, a gente não pensa muito sobre aquilo que a gente é.
Só quando a gente se encontra com o outro, a gente vai dizer, opa, espera ali, agora eu vou ter que dizer exatamente o que eu sou, quais são os meus méritos, se eu tiver defeitos também, obviamente eu vou contar, quais são as nossas potencialidades, qual é, enfim, o nosso patrimônio, né, que eu gostaria que o outro enxergasse em mim. E aí a gente vai ter que gerenciar todas as nossas diferenças. Né? E aí inclui mais também, além das danças, inclui nossas lendas, nossas histórias. Por isso que a gente trabalha também a questão das lendas, das brincadeiras, dos contos, da poesia, e a música, a dança, tanto a tradicional como de salão. Existe esse trabalho de apresentar outras culturas. De que quando eles vêm, eles ensinam a cultura deles e nós ensinamos nós. Por isso nós temos oficinas também direcionadas para esses aspectos. E cada país como o nosso, eu acredito que o Brasil é um dos países com maior diversidade do mundo. Todos têm a sua diversidade, mas uma diversidade tão grande e às vezes tão extremas como existe no Brasil, é difícil de encontrar. Eu já viajei muito para outros países e sempre envolvido com a cultura popular e tentando conhecer a cultura popular. Tivemos um país como a Itália, no norte e no sul, tu vê algumas diferenças, mas não são tão latentes, existe alguma similaridade. Agora no Brasil, quando tu dança um vaneirão aqui no sul e um chachado no nordeste, é uma diferença, uma diversidade muito gritante. Aí quando vê alguém cozinhando no nordeste com uma panela de barro e nós não termos essa tradição da panela de barro, é algo que grita dentro dessa diversidade, são coisas muito afastadas. E tudo é um país só. E a própria questão do folclore, depende também do momento histórico, o que se considera folclore naquele momento. Que você sabe que esse conceito vai mudando com o tempo também, se incorporam novas manifestações, se excluem outras, se foca mais em algumas questões. Né? Essa questão do conceito de folclore ou não, nós já fomos parar na justiça. Nós ficamos 8 anos discutindo na justiça a questão do folclore, porque o escritório de direitos autorais cobrou direitos autorais. Nós pagamos os direitos autorais desde que nos diga a quem. Como o folclore então, não tem autor... É complicado. Bom, então o Festival do Folclore acaba então virando um patrimônio, né, aqui de Passo Fundo. E o que vocês colocariam para concluir então sobre esse festival, ou o que mais quiser colocar? Bom, o festival é algo assim que para nós que moramos aqui e que começamos ele, é um patrimônio, é algo muito do coração, é algo muito da alma. E a cidade sabe muito bem receber isso, teve essa receptividade desde a primeira edição. E a gente sempre fica muito agradecido por essa questão da comunidade aceitar a cultura dos outros e conseguir mostrar a nossa cultura, a nossa tradição e a hospitalidade que nós temos nesse recanto do Brasil, aqui que é o Rio Grande do Sul. E essa é uma diferenciação muito grande que todos os grupos falam. Alguns grupos já visitaram, às vezes, outros estados e não encontraram o que eles encontram aqui em termos de cultura popular e gente que sabe receber. Eu acho que é uma oportunidade para a cidade viver a diversidade. Né? Quer dizer, quando a gente se fecha, né, ao outro, ao externo, a outro país, a outra cultura, a gente vai ficando dogmático e não vendo os nossos potenciais e os nossos problemas. Eu penso que essa salada de culturas que a gente vive nesses dias é uma oportunidade muito grande para a gente reforçar o nosso espírito democrático. Se eu pudesse marcar assim, o grande patrimônio dessa história toda do festival e o grande legado que esse festival dá para a cidade, eu acho que é isso, reforçar o nosso espírito democrático, reforçar o nosso espírito de convivência. Isso é absolutamente saudável e faz muito bem. Então, o festival como um evento criado, né, se acaba tornando uma tradição aqui de Passo Fundo e permanece, né, por quase duas décadas já, né. Então, nós agradeço a presença de vocês aqui e o programa Momento Patrimônio volta com uma outra temática. Até mais. Apoio Cultural Patrimônio Imóveis. Os melhores negócios ao alcance de um clique. Acesse patrimônio.com.br.